Vene Casagrande, o que aconteceu? Soninho? Vamos lá. Primeiro erro. Vou citar alguns erros aqui que me vem à cabeça. Olha o DJ Careca. Primeiro erro. Essa insistência do Felipe Luiz em colocar o Bruno Henrique como centroavante. Nada justifica isso. O próprio Bruno Henrique já havia dito que não queria jogar mais nessa posição. Mas ele falou que ele conversou, né? Tentou se justificar, tentou se retratar no intervalo, mas já era tarde demais. Peraí. Vamos fazer o seguinte, vamos escutar o Felipe Luiz e você fala por quê. Cadê o Felipe Luiz? Sobre isso. Bruno, umas semanas atrás, falou para mim que ele se sentia mais confortável jogando em outra posição, mas que estaria à disposição sempre para ajudar no que eu precisasse. Mas, claro, tendo o Pedro disponível, optei por colocar o Bruno na posição que ele pediu, no caso, para que ele se sentia mais confortável. Mas sempre está na frente do interesse pessoal, o interesse da equipe, o que a equipe precisa. E hoje eu, na minha cabeça, entendi que a equipe precisava do Bruno Henrique de 9. Aí, por que, Vene? Primeiro erro, vamos lá. E Bruno Henrique jogando muito mal, nada justifica a insistência do Felipe Luiz, nada. O Bruno Henrique já disse que não quer jogar nessa posição. O Felipe Luiz, ele tem outras opções no time, ele tem o próprio Juninho, que é um jogador que ele pediu a contratação e joga nessa posição. Ele poderia ter mudado o esquema tático, ele poderia ter feito tudo, menos insistir em Bruno Henrique. Segundo erro, como ele montou a equipe, o plano de jogo dele, nada deu certo, seja no primeiro tempo, seja no segundo tempo. A gente viu uma equipe totalmente espaçada, dando muito espaço ao adversário. O Breno Lopes, atacante do Fortaleza, deitou e rolou no setor defensivo do Flamengo, sobretudo em cima do Danilo. Ele ganhou muito na velocidade, vários contra-ataques que o Flamengo permitiu ao Fortaleza. No primeiro tempo foi um dos piores jogos do Flamengo no primeiro tempo na temporada, nada deu certo. O Fortaleza poderia ter feito até mais de um gol, sorte do Flamengo que não sofreu mais. Veio o segundo tempo, o Flamengo até melhorou um pouquinho, mas eu acho que foi muito mais estratégia do Fortaleza, que falou assim, toma a bola, Flamengo, vocês vão tomar a rédea do jogo, e o Flamengo não soube aproveitar a situação, muito pelo contrário. Segundo erro, a postura dos jogadores. Eu senti uma postura de soberba, salto alto. Parecia que a qualquer momento eles achavam que fosse ganhar o jogo. E a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é extremamente difícil. Embora a gente esteja falando de um Fortaleza que é o pior mandante do Campeonato Brasileiro, até essa partida tinha um aproveitamento de 16% em casa, ou seja, perdendo para todo mundo. Então era obrigação do Flamengo pelo menos fazer um bom jogo. E nem assim fez. Eu considero essa derrota, Fernandinha, como vexatória. Mas não pelo resultado. Não pelo resultado. Pela forma como ela foi feita. Você acha que ficou na conta do Fortaleza, que a gente sempre fala, gente, tem um adversário do outro lado. Ou ficou na conta da inoperância do Flamengo? Eu acho que foi muito mais inoperância do Flamengo a mérito do Fortaleza. Embora fique aqui meu elogio ao técnico Fortaleza, que soube explorar as dificuldades do Flamengo nessa partida. Ele explorou muito bem. Mérito do Fortaleza. Mas, se o Flamengo tivesse feito uma partida digna de um time que está brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, porque não parecia. Parecia que o Flamengo estava jogando um amistoso, Fortaleza uma grande decisão. O Flamengo entrou em campo de salto alto, soberba. Não sei se os jogadores estavam pensando no jogo de quarta, eles são seres humanos. Então foi um erro de avaliação do técnico Felipe Luiz. Tanto é que no segundo tempo, quando ele bota o Alacian, quando ele bota Michael, quando ele bota o próprio Juninho, o time melhora. Por quê? O time apresentou mais vontade. Pode não ter a mesma técnica dos jogadores que iniciaram o jogo, mas pelo menos vontade esses atletas mostraram no segundo tempo. A equipe melhorou, o próprio Alacian entrou cheio de vontade, poderia ter começado assim o jogo, mas o Felipe Luiz não começou. Era um jogo para poupar os jogadores. Então, justiça seja feita. A gente não pode dizer aqui que o Flamengo não está priorizando o Campeonato Brasileiro, porque priorizou. Botou os principais jogadores, botou o Arrascaeta o tempo todo, e a gente sabe que o Arrascaeta vai ser titular na quarta-feira. Priorizou o Campeonato Brasileiro, mas eu acho que os jogadores entraram em campo com um certo salto alto, achando que a qualquer momento iriam vencer, e não venceram. Perderam a chance de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Essa derrota tem que lamentar bastante. É a pior derrota do Flamengo no Campeonato Brasileiro, sem sombra de dúvidas. Você diz na forma de jogar, né? Na forma de jogar e o cenário. Porque você perdeu a chance de complicar a vida do seu rival, o Palmeiras, e complicar em todos os sentidos, além de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro nesse momento. Você assumindo a liderança nesse momento,
nossa, você cria um certo conforto para você. E você comentou aqui, né, Pedrosa, na semana passada, que o Palmeiras jogando no domingo, e tinha aquela pergunta. Sim. Poxa, vai poupar ou não vai? O Palmeiras precisa reverter um placar de 3-0 agora, nessa semana, por conta de Libertadores. Ele já vai pro jogo dele assim, puxa, o Flamengo não ganhou, então a gente pode até dar uma patinada aqui, que nossa cabeça tem a chance de estar na Libertadores. Mas, Pedrosa, olha a dificuldade que o Flamengo teve, né? Olha, essa é uma arte. Os 10 pontos que o Flamengo perdeu nesse campeonato com times da parte de baixo. Lembrando que aqui, gente, quando a gente botou o Vasco, porque o Vasco, neste momento aqui, nessa 24ª rodada, o Vasco estava ali brigando para não cair. Hoje o Vasco briga por uma vaga na Libertadores. Mas tá aí. O Santos, esse jogo foi na Vila Belmiro, o Grêmio, o jogo no Maracanã, o Vasco, que foi o empate, e agora esse jogo pro Fortaleza. Você acha que aqui tem também uma questão da força, né, dos escudos? Ou você acha que realmente o Veneto trouxe uma questão de soberba, um salto alto? Você sentiu nesse jogo contra o Fortaleza também, Pedrosa? Totalmente. Eu vi um Flamengo que achava que ia resolver o jogo a qualquer momento. Quando você olha o jogo contra o Santos, por exemplo, eu acho que o Flamengo ele entrou num clima de oba-oba, de Neymar, estendeu um tapete vermelho pro Neymar e não competiu. O Flamengo não competiu contra o Santos na Vila Belmiro. Aí, ok. Jogo contra o Grêmio, eu acho que é muito mais uma questão ali. Foi o do Ayrton Lucas? Foi. Do Ayrton Lucas. Eu acho que o Flamengo jogou bem esse jogo, principalmente no primeiro tempo. Acabou tomando um gol do empate no final. Ponto perdido. Contra o Vasco, eu acho que foi um jogo muito equilibrado. Não foi um Flamengo que não levou a sério. O Flamengo levou a sério, mas foi um jogo muito equilibrado. Contra o Fortaleza, cara, eu vi soberba. Eu vi o momento que o Flamengo achava que ia resolver o jogo a qualquer momento e eu vi plano de jogo dando errado. Qual era a nossa discussão aqui sobre o Flamengo chutar ou não? Porque gerava uma possibilidade de erro. Então, o que isso quer dizer? Que o jogo do Felipe Luiz é um jogo de riscos. A partir do momento que você comete a quantidade de erros técnicos que você estava tendo no primeiro tempo contra o Fortaleza, e o Fortaleza foi armado com o Herrera, com o Breno Lopes, com o Barreiro e também com o Pochettino, para poder contra-atacar essa profundidade do Flamengo, o Fortaleza ganhou tudo o que ele queria. O Flamengo errando o tempo inteiro. Então, toda hora, o Danilo e o Léo Pereira ficavam expostos. Toda hora tinha 1 contra 1. A transição defensiva do Flamengo muito ruim, porque estava em bloco alto, o Fortaleza marcando em bloco médio, recuperava a bola. Bola no Breno Lopes. Bola no Barreiro. Sabe qual foi a posse de bola do Fortaleza nesse jogo? 21%. É isso, porque o jogo era esse. Flamengo, toma a bola aí. Assim que você errar, eu vou te punir. E aí entra um outro ponto, que eu acho que a vontade tem que entrar mesmo. O Flamengo fez um jogo muito abaixo na vibração para um time que quer disputar um título e o ponto do repertório. Quando você não tem um Pedro e um Arrascaeta abaixo, porque o Arrascaeta fez um jogo abaixo do esperado, foi mal tecnicamente, inclusive ele perde a bola. Cadê o repertório do Flamengo? O que o Flamengo do Felipe Luiz me mostra para tentar reverter esse resultado? O que tem de diferente? Não tem. Precisa aparecer esse tipo de situação para você não ficar refém de 1 ou 2 jogadores. Quando o Alacian entra, o Flamengo é outro. Mas porque também seus jogadores estão numa fase técnica ruim. Samuel Lino mal, Bruno Henrique mal. Acho que outros jogadores também não fizeram grandes jogos. Então assim, cara, foi um jogo em que você juntou tudo de ruim e colocou em campo. Foi o que o Flamengo que aconteceu com o Flamengo. E acontece, foi um jogo que deu tudo hein? de errado pro Flamengo. Tudo que o Flamengo tentou deu errado. Não foi um jogo horrível. A gente costuma dizer assim, o jogo pro Felipe Luiz... Não, ele não tem que esquecer esse jogo. Ele tem que dormir até quarta-feira pensando nesse jogo para ele não cometer os mesmos erros. Porque o jogo de quarta-feira, gente, se o Flamengo der uma bobeadinha, o time argentino vai aproveitar. Certeza. Não dá para você dar mole como deu assim numa semifinal de Libertadores. E outra, Pedrosa, a gente fala muito aqui sobre alguns jogadores de alto calibre. Por exemplo, o Jorginho é um jogador que não dá para fazer uma partida que fez assim contra o Fortaleza. Ele errou passe bobo, passe assim, de 3 metros, não faz o menor sentido. Por quê? Porque eu acho que já estava pensando na quarta-feira. Eles são seres humanos. É o jogo, assim, jogo da vida nessa temporada para eles. A cabeça fica a mil. Mas aí que entra o treinador. Eu acho que o treinador, por exemplo, Felipe Luiz já foi jogador. Ele sabe que isso acontece com alguns atletas. É a chance de você botar outros jogadores que não estão tendo muita minutagem para jogar esse tipo de jogo, para mostrar vontade. Era jogo pro Juninho.
Juninho é um jogador que ele mas pediu a também contratação. se perde também, fala assim, ó, usou reserva, Mas, poupou no Brasileirão, mas, perdeu a oportunidade. É muito complicado mas também, você né? não pode tomar decisão pensando no que os outros vão falar se não der certo a sua estratégia. Mas então, a decisão dele foi essa. Beleza, é isso. E eu acho que foi uma decisão, uma estratégia errada. Porque ele teve os três jogos que ele teve, ó, Botafogo, Palmeiras e Racing. Ele botou os principais jogadores. Ou seja, uma sequência. Aí, internamente, a justificativa para ter jogado mal é cansaço físico. Peraí, se eles estavam cansados, por que ele botou então? E tem jogo quarta e depois vai ter jogo importante no sábado contra o Sport. Em algum momento ele vai ter que poupar. Era o jogo para ele poupar. Um adversário teoricamente fácil, como mandante fraco também, mas ele não fez isso e acabou perdendo o jogo. Foi um vexame, né? Porque por mais que tenha a questão física, que pesou evidentemente, né? Tava na cara que o time do Flamengo não estava inteiro, o que evidencia também o erro do treinador na escalação. O André cantou essa pedra aí, falando na sexta-feira que deveria jogar com um time de reservas, até o goleiro, e me parece evidente isso depois do que nós vimos, né? Mas a postura blasé, o time molenga, um time não dividindo bola, enfim, foram muitos erros, né? O time do Flamengo fez uma atuação muito ruim, foi a quarta atuação constrangedora nessa temporada aí. Porque você pega, por exemplo, o Flamengo e Central Córdoba foi uma vergonha. Aí você pega Flamengo e Santos, foi outra vergonha. Flamengo e Estudiantes e da Plata, outra vergonha. E sábado, mais uma vergonha contra Fortaleza. Atuações assim que não tem desculpa, não tem perdão, sabe? E de fato, o resultado de ontem acabou sendo bom para o Flamengo. A única coisa que muda agora é que antes, com uma derrota do Palmeiras, em qualquer rodada, o empate o Flamengo já seria líder. Agora não. Se o Flamengo perder, o Flamengo empatar, o Flamengo fica atrás no número de vitórias. Só isso que mudou. Mas é um detalhezinho perto da necessidade, né, de passar à frente do rival, no caso, do rival na briga pela liderança. Saiu com ferimentos leves, geriu o Apolinho, o time do Flamengo, depois do que aconteceu no sábado. Né? O Palmeiras vence ontem, abre 3 pontos. Né? Novamente. Então, está um ponto na frente, a diferença não é tão significativa, pode mudar até na próxima rodada, dependendo do que acontecer. Mas o que aconteceu sábado foi muito grave e muito preocupante para quarta-feira. Qual a pessoa em sã consciência vai ter convicção de que o Flamengo quarta-feira terá a postura compatível com o jogo que vai enfrentar? Né? Com todas as adversidades, um adversário motivado, jogando o jogo da vida. O Flamengo tem que estar preparado para um jogo que não é um jogo que depende apenas do aspecto técnico, estratégico, depende também de um pouco mais de entrega, de entendimento do que é o jogo. Não dá para ter certeza que esses jogadores terão esse entendimento. O jogo é muito parecido com o do ano retrasado contra o Olímpia, no Paraguai. Só que agora vai... De acordo com informações do jornalista Antônio Carlos, o Flamengo já deu início ao planejamento para a temporada de 2026 e tem um nome tratado como prioridade máxima nos bastidores: Lucas Paquetá. A ideia da diretoria é promover o retorno do cria do Ninho do Urubu, um jogador identificado com o clube, querido pela torcida e símbolo de uma geração marcante. A volta de Paquetá é vista internamente como o grande passo para reforçar o elenco e reacender a conexão entre time e nação. O plano do Flamengo é claro: trazer um reforço de peso, alguém que chegue para ser protagonista desde o primeiro dia. E nesse contexto, Paquetá se encaixa perfeitamente. Felipe Luiz, atual técnico do rubro-negro e ex-companheiro do Meia na seleção, é um dos principais entusiastas da contratação. O treinador enxerga em Paquetá o jogador ideal para o seu estilo de jogo, dinâmico, versátil e técnico. Paquetá pode atuar tanto na armação quanto mais recuado, ou até aberto pelos lados, oferecendo opções táticas que hoje fazem falta ao elenco. Do lado do jogador, o sentimento é o mesmo. Paquetá nunca escondeu o amor pelo Flamengo. Mesmo atuando na Europa, ele segue acompanhando o clube, interage com publicações e, sempre que pode, relembra sua passagem pelo time. Pessoas próximas garantem que o desejo de retornar é real e que, com o cenário certo, esse reencontro pode finalmente acontecer.
Outro ponto que impulsiona o sonho é o envolvimento da patrocinadora Master do Flamengo, que enxerga na chegada de Paquetá uma chance de fortalecer ainda mais a marca do clube globalmente. A volta de um ídolo formado em casa teria enorme impacto esportivo, midiático e financeiro, algo que interessa a todos os lados envolvidos no projeto. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Paquetá será um bom reforço? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.